Um milionário levou uma mendiga e seu filho para sua mansão se proteger da tempestade. Na manhã seguinte, ele ficou paralisado ao vê-la olhando para a foto da sua esposa desaparecida e chorando. A chuva castigava a estrada sinuosa, criando pequenas torrentes que escorriam pelo asfalto escuro. Os faróis do carro de Fernando Albuquerque cortavam a escuridão, refletindo na água acumulada e criando feixes instáveis de luz. O limpador de para-brisa trabalhava freneticamente, mas a neblina densa fazia com que o caminho à frente parecesse um borrão. Era uma noite fria em Campos do Jordão, e Fernando só queria chegar logo em casa. As viagens de negócios estavam cada vez mais exaustivas, e o peso da solidão parecia se intensificar cada vez que ele voltava para a mansão Albuquerque. Um casarão imponente e silencioso que, há muitos anos, perdera qualquer vestígio de vida. Ele apertou o volante, cansado. A imagem de Clara, sua falecida esposa, invadiu sua mente como uma lembrança proibida. Fazia tanto tempo, mas a dor nunca diminuía. Pior ainda era o vazio que ficara, depois que Elisa, a filha deles, desaparecera. Um sequestro cruel, um luto que nunca encontrou descanso. De repente, algo na estrada o fez pisar no freio com força. Uma mulher estava ali, parada no meio do asfalto completamente ensopada. Nos braços, um menino pequeno, com o rosto afundado em seu peito. Fernando mal teve tempo de pensar. O carro derrapou, os pneus deslizaram perigosamente sobre a água acumulada e, por um triz, ele conseguiu desviar, parando a poucos metros dela. O coração martelava forte em seu peito. Ele respirou fundo e abriu a porta. Meu Deus, moça, o que está fazendo no meio da estrada? Ele gritou, correndo até ela. A mulher estava tremendo, os cabelos grudados no rosto pálido, seus olhos, grandes e castanhos, transbordavam um misto de pavor e desorientação. Por favor, me ajude. Sua voz saiu fraca, quase inaudível. Fernando olhou para o menino. Ele deveria ter uns 4 anos. Estava encharcado e parecia assustado, mas não chorava. Apenas segurava a camisa da mulher com força, como se agarrado à sua única segurança no mundo. O vento cortante fez Fernando estremecer. Ele olhou ao redor. Não havia nenhum carro acidentado, nenhuma mala, nenhum sinal de que tivessem vindo de algum lugar. Aquilo não fazia sentido. Você precisa de ajuda. Entre no carro. Eu levo vocês para um lugar seguro. A mulher hesitou por um momento, mas quando sentiu o menino tremer em seus braços, apenas assentiu. Fernando os ajudou a entrar no carro e fechou a porta. Ligou o aquecedor no máximo e deu a partida, sentindo a tensão ainda latejando nos músculos. Qual o seu nome? Ele perguntou, tentando manter a voz calma. Ela demorou alguns segundos para responder. Elisa. Fernando sentiu um arrepio frio subir pela nuca. Não podia ser. Era um nome comum, ele disse a si mesmo, mas não conseguiu evitar que seu olhar recaísse sobre ela, analisando cada traço de seu rosto. E o dele. Ele apontou para o menino. Miguel. Silêncio. O carro avançava pela estrada, e Fernando tentava ignorar a sensação incômoda que crescia dentro dele. Elisa não falava muito. De tempos em tempos, olhava para Miguel e o apertava contra si, como se temesse perdê-lo. Quando chegaram à mansão, Fernando desceu do carro e abriu a porta para eles. O vento gelado cortava o ar, e Elisa hesitou antes de sair. Seus olhos percorriam a construção imponente, como se reconhecesse algo, ou tivesse medo do que havia ali. Venham, vocês precisam se aquecer. Elisa entrou com Miguel no colo. A sala principal estava quente, iluminada por um lustre dourado. O aroma amadeirado do lugar trouxe um conforto imediato. Mas Elisa não relaxou. Vocês têm para onde ir, família? Fernando perguntou. Elisa baixou os olhos, hesitante. Não. E o pai do menino? Ela engoliu seco. Ele não está mais conosco. A resposta veio rápida, carregada de algo que Fernando não soube definir. Dor, medo. Ele não quis pressionar. Podem ficar aqui esta noite depois. Vemos o que fazer. Elisa assentiu, agradecida, mas ainda tensa. Mais tarde, quando Fernando desceu as escadas depois de um banho quente, encontrou Elisa parada na sala de estar, segurando uma foto emoldurada de Clara. Ele congelou. A expressão dela era de puro choque.
Os dedos trêmulos contornavam o rosto de Clara na imagem. E então, com um sussurro, murmurou: "Mãe, é você." O coração de Fernando disparou. "O quê?" ele sussurrou, sentindo um frio diferente percorrer sua espinha. Elisa olhou para ele, com os olhos marejados. Eu conheço essa mulher. Eu a vi antes." Fernando sentiu um nó na garganta. "Isso é impossível. Essa mulher é minha esposa." Elisa piscou confusa. "Então por quê? Por que eu sinto que ela também era minha mãe?" Silêncio. Fernando não conseguiu respirar por um momento. Na lareira, as chamas dançavam, lançando sombras pela sala, como se os fantasmas do passado tivessem acabado de despertar. O silêncio que pairou na sala parecia congelar o tempo. As palavras de Elisa ainda ecoavam na mente de Fernando, como um sussurro impossível. "Eu sinto que ela também era minha mãe." Era uma frase sem sentido. Clara nunca teve outra filha além de Elisa Albuquerque, a menina que fora levada deles há mais de 20 anos. E agora, diante dele, essa mulher desconhecida dizia reconhecer sua esposa, como se houvesse um laço entre elas. Fernando pigarreou, tentando recuperar o controle da própria respiração. "Do que você está falando?" Sua voz saiu mais áspera do que ele pretendia. Elisa continuava segurando a moldura com um olhar perdido. Seus olhos castanhos, marejados, refletiam confusão e algo mais. Medo. "Eu não sei." Sua voz vacilou. "Quando vi essa foto, foi como se algo dentro de mim despertasse. Como se eu conhecesse essa mulher. Mas não sei de onde." Fernando cruzou os braços, tentando se manter racional. "Você tem certeza?" Elisa assentiu lentamente. "Não lembro de quase nada do meu passado. Só flashes, sensações, fragmentos que não fazem sentido. Mas essa imagem, essa mulher, eu senti algo muito forte ao vê-la." O peso da revelação começou a se instalar em Fernando como um fardo sufocante. Ele não era homem de acreditar em coincidências. Mas Elisa dizendo reconhecer Clara era algo que não podia simplesmente ignorar. Miguel, até então quieto no sofá, mexeu-se e bocejou, esfregando os olhos pequenos. Elisa pareceu sair de seu transe e se apressou em envolvê-lo em um cobertor. "Acho melhor irmos descansar." Sua voz estava baixa, quase um pedido para que Fernando encerrasse a conversa ali. Ele observou a jovem com atenção. Havia algo nela que o inquietava profundamente. Não apenas suas palavras, mas a forma como agia, seu olhar sempre cauteloso, a maneira como protegia o menino com cada fibra de seu ser. "Tem um quarto no andar de cima, segunda porta à direita," disse finalmente. Elisa assentiu em agradecimento e subiu as escadas com Miguel nos braços. Fernando ficou parado na sala por um longo tempo, observando as chamas dançarem na lareira. Por fim, pegou a foto de Clara e passou os dedos pelo vidro frio da moldura. "O que está acontecendo aqui, Clara?" murmurou para si mesmo. Fernando não dormiu aquela noite. Passou horas revirando caixas antigas, cartas, álbuns de fotos. Seu coração dizia que precisava procurar algo, mas nem ele sabia exatamente o que. Encontrou um envelope amarelado pelo tempo. Dentro dele havia um recorte de jornal. "Bebê Albuquerque sequestrada em São Paulo. Família oferece recompensa." Ele já tinha lido aquela manchete milhares de vezes antes. O caso de Elisa fora um dos mais falados do país na época. Mas não importava quantos detetives tivessem sido contratados. Nenhuma pista concreta jamais surgiu. E então? Elisa desaparecera do mundo. Agora, uma mulher chamada Elisa estava dormindo no andar de cima e dizia sentir que conhecia Clara. Não pode ser coincidência. Fernando esfregou as mãos no rosto. Precisava de respostas. Na manhã seguinte, ele acordou tarde. Tinha pegado no sono no sofá e foi despertado pelo cheiro de café. Levantou-se, sentindo o corpo pesado, seguiu até a cozinha e encontrou Elisa em pé diante do fogão, mexendo em uma panela com algo quente. Miguel estava sentado à mesa, balançando os pés no ar enquanto segurava uma caneca pequena. Era uma cena tão comum, tão natural, que Fernando sentiu um nó no peito. Há anos ninguém usava aquela cozinha para algo tão simples quanto um café da manhã em família. Elisa percebeu sua presença e parou. "Bom dia", disse hesitante.
Bom dia, ele respondeu coçando a nuca. Eu achei que poderia fazer algo para agradecer por nos abrigar, Elisa disse, apontando para a panela. Se incomoda. Fernando balançou a cabeça, sentando-se. Claro que não. O café foi servido em silêncio. Miguel comia devagar, ainda sem falar muito. Elisa, por outro lado, parecia inquieta. Foi ela quem quebrou o silêncio primeiro. Eu pensei sobre ontem à noite. Fernando ergueu os olhos. E ela segurou a caneca com as duas mãos, como se precisasse de algo para ancorá-la. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Quero saber quem eu sou, de onde eu vim. Fernando inspirou fundo. Você se lembra de algo mais? Não. Mas e se houver uma explicação para essa conexão que senti com sua esposa? Ele estudou o rosto dela. Não podia negar que havia algo ali. Algo familiar. Eu posso te ajudar a descobrir a verdade. Mas quero que seja sincera comigo, Elisa. Se houver algo que você esteja escondendo, algo que não esteja me contando. Ela arregalou os olhos. Eu não estou escondendo nada, eu juro. Fernando ponderou por um instante. Podia ver a sinceridade no olhar dela. Então vamos começar do começo. O que você lembra da sua infância? Elisa abriu a boca, mas nenhuma resposta veio. O silêncio se arrastou. Ela piscou algumas vezes, visivelmente frustrada. É isso que me assusta, ela murmurou. Eu não sei. Fernando franziu a testa. Nada. Nenhuma lembrança. Ela balançou a cabeça. Tenho flashes, pequenos momentos, mas nada concreto. Sei que passei anos fugindo, mas não sei do que. O peso daquelas palavras fez Fernando se inclinar na cadeira. Alguém apagou o passado dela, e ele estava disposto a descobrir quem. Fernando observava Elisa com atenção. A frustração em seus olhos era evidente, assim como o medo subjacente. Ela não lembrava da própria infância. Como isso era possível? Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Você disse que passou anos fugindo. Fugindo de quê? Elisa apertou a caneca entre os dedos, como se temesse soltá-la e se perder no próprio vazio. Eu não sei, mas toda vez que penso nisso, sinto um aperto no peito, como se algo terrível estivesse enterrado aqui dentro. Ela levou a mão ao peito, e Fernando notou o leve tremor de seus dedos. Você já tentou se lembrar antes? Tentei. Mas sempre que chego perto de alguma resposta, parece que minha mente bloqueia. Como se fosse perigoso demais lembrar, Fernando trocou um olhar rápido com Miguel. O menino continuava calado, observando os dois com aqueles olhos grandes e atentos. E os pais de Miguel? Fernando perguntou, escolhendo as palavras com cuidado. O rosto de Elisa se fechou imediatamente. Não quero falar sobre isso. Fernando percebeu que ali havia uma barreira que ela ainda não estava pronta para atravessar. Ele não insistiria, pelo menos não agora. Está bem, mas precisamos entender de onde você veio, Elisa. Quem cuidou de você? Como você chegou aqui? Ela franziu a testa e esfregou a têmpora. Eu me lembro de pequenos fragmentos. De uma mulher. Mas não sei se ela era minha mãe. Como ela era? Elisa fechou os olhos por um momento, buscando em sua mente qualquer imagem concreta. Não sei. Acho que era uma mulher mais velha. Me chamava de filha. Mas algo me dizia que não era minha mãe de verdade. Fernando sentiu um arrepio na espinha. Ela mencionava algum nome, algum lugar. Elisa balançou a cabeça. A única coisa que lembro... Sua voz falhou. É de correr, sempre correr. Fernando não gostou do tom de voz dela. Parecia que até as lembranças fragmentadas vinham carregadas de pavor. Eu conheço alguém que pode nos ajudar. Elisa ergueu os olhos. Quem? Um antigo amigo da família, detetive particular. Ele pode puxar registros, cruzar informações, talvez até encontrar documentos sobre você. Elisa pareceu hesitante, mas assentiu. Se há uma chance de entender quem eu sou, eu quero tentar. Fernando sentiu que, mesmo diante do medo, Elisa estava disposta a enfrentar o passado. Mas será que ela estava preparada para a verdade? Poucas horas depois, Fernando estacionava em frente a um pequeno escritório discreto no centro de Campos do Jordão. Ele saiu do carro e olhou para Elisa e Miguel. Espere aqui, vou falar com ele primeiro. Ela assentiu, e Fernando entrou no escritório.
O cheiro de café forte e papel envelhecido pairava no ar. Atrás da mesa de madeira escura, um homem robusto, de cabelos grisalhos e olhar afiado, levantou-se ao vê-lo. Fernando Albuquerque, há quanto tempo? Demétrio, preciso de um favor. Demétrio inclinou a cabeça e indicou uma cadeira. Se veio me procurar depois de tanto tempo? Imagino que seja sério. Fernando sentou-se e foi direto ao ponto. Quero que encontre informações sobre uma mulher, Elisa. Tem cerca de 25 anos. Não lembra do passado e tem poucas pistas sobre sua origem. Demétrio franziu o senho. E por que esse caso te interessa? Fernando hesitou por um segundo. Porque acho que ela pode ser minha filha. O detetive piscou lentamente, absorvendo a informação. A filha que foi sequestrada. Exatamente. Mas não tenho provas ainda. Quero que descubra tudo o que puder sobre ela. Demétrio coçou o queixo e pegou um bloco de anotações. Nome completo. Alguma pista sobre onde cresceu. Ela só lembra de uma mulher que a criou, mas acredita que essa mulher não era sua mãe verdadeira. O detetive anotou tudo. Pode trazer ela aqui, se eu puder falar diretamente com ela. Talvez consiga mais detalhes. Fernando assentiu e saiu do escritório. Quando abriu a porta do carro, encontrou Elisa segurando Miguel no banco de trás. Os braços protetores ao redor do menino. Você está bem? Ele perguntou. Ela pareceu hesitar, mas assentiu. Sim, só tive um pressentimento estranho. Fernando franziu a testa. Que tipo de pressentimento? Elisa olhou pela janela, os olhos fixos no nada, como se alguém estivesse me observando. O aviso fez Fernando se arrepiar. Ele olhou ao redor, mas não viu nada de incomum. Mesmo assim, um desconforto cresceu dentro dele. Vamos entrar. Ele quer falar com você. Elisa desceu do carro, ainda segurando Miguel firme. Assim que entraram no escritório, Demétrio ergueu os olhos para a jovem e estreitou o olhar. Então você é Elisa? Ela assentiu, desconfiada. Demétrio cruzou os braços. Você me lembra alguém? Fernando olhou para ele, surpreso. O quê? O detetive não respondeu imediatamente. Ele continuou observando Elisa, como se tentasse se lembrar de algo distante. Elisa, você tem alguma cicatriz? Alguma marca de nascença? Elisa piscou, surpresa com a pergunta. Na verdade, sim. Ela puxou a manga do casaco e mostrou o interior do pulso esquerdo, onde havia uma pequena marca em forma de lua crescente. Fernando sentiu o chão sumir debaixo dele. Meu Deus! Ele se lembrou. Clara sempre falava sobre a pequena marca no pulso de Elisa. Algo que ela tinha desde bebê. A marca da filha perdida. Elisa viu a expressão de Fernando mudar drasticamente. O que foi? Ela perguntou, tensa. Fernando engoliu em seco. Minha filha tinha essa mesma marca. O ar ficou pesado. Elisa recuou ligeiramente, a respiração acelerada. Demétrio passou a mão pelo rosto e suspirou. Fernando, talvez você tenha acabado de encontrar sua filha. O coração de Fernando batia tão forte que ele mal conseguia pensar. Se aquilo fosse verdade, se Elisa realmente fosse Elisa Albuquerque, então alguém, em algum lugar, havia roubado 20 anos da vida dela, e ele queria descobrir quem. O pequeno escritório de Demétrio estava mergulhado em um silêncio pesado. Fernando sentia sua mente girar enquanto encarava a marca no pulso de Elisa. Pequena, sutil, mas inconfundível. Era o mesmo sinal de nascença que Clara descrevera tantas vezes quando Elisa era apenas um bebê. Ele sentia o coração disparado. Elisa não fazia ideia do peso daquela descoberta. Tem certeza disso? A jovem perguntou, sua voz soava hesitante. O que essa marca tem a ver comigo? Fernando respirou fundo. Minha filha, Elisa, tinha essa mesma marca no exato lugar. Os olhos de Elisa se arregalaram, e ela imediatamente puxou a manga do casaco como se quisesse esconder o pulso. Isso não significa que eu sou sua filha, murmurou. A voz um pouco trêmula. Demétrio cruzou os braços e inclinou-se sobre a mesa, observando a cena com olhos experientes. Eu já vi muita coisa nessa vida, mas coincidências como essa, pouco provável. Elisa desviou o olhar, abraçando Miguel com força. O menino continuava calado, mas sua expressão demonstrava que ele estava atento a tudo. Eu preciso de provas, Elisa sussurrou. Fernando assentiu, entendendo seu medo.
Vamos conseguir. Demétrio pegou um maço de papéis e começou a anotar algumas informações. Vou cruzar registros de adoção, desaparecimentos e qualquer documento que possa ligar Elisa Albuquerque a você, Fernando. Mas há algo que me preocupa. Fernando franziu a testa. O quê? Demétrio suspirou, apoiando os cotovelos na mesa. Se Elisa foi levada e cresceu sem memória do que aconteceu, significa que alguém fez questão de apagar o passado dela. Elisa estremeceu, como se um arrepio percorresse sua espinha. Você acha que alguém me escondeu de propósito? O detetive assentiu. E se esconderam você por tanto tempo, significa que essa pessoa ainda pode estar por perto? A ideia fez Fernando sentir o estômago revirar. Alberto. Ele sempre suspeitou que o cunhado estivesse envolvido no desaparecimento de Elisa, mas nunca teve provas concretas. E se agora estivesse mais perto da verdade do que nunca? Você consegue um exame de DNA? Perguntou Fernando. Demétrio assentiu. Sim, mas precisaremos ser discretos. Se alguém está tentando esconder Elisa, não vai gostar de saber que estamos chegando perto da verdade. Elisa passou a mão pelo rosto, visivelmente abalada. Eu só queria entender quem eu sou. E agora parece que estou me metendo em algo muito maior. Fernando apoiou uma das mãos no ombro dela. Você não está sozinha. Ela encontrou seu olhar. E por um breve momento, Fernando viu algo mudar em seus olhos. Esperança. Horas depois, já de volta à mansão Albuquerque, Fernando sentia sua mente girar. A conversa com Demétrio não saía de sua cabeça. E se Elisa realmente for sua filha? A dúvida já não parecia tão grande quanto antes. Ele precisava de provas concretas, mas sua intuição dizia que estava diante da verdade. Elisa estava sentada no sofá da sala, abraçada a Miguel. O menino dormia, exausto, enquanto a mãe passava os dedos pelos cabelos dele de maneira protetora. Você tem certeza de que quer seguir com essa investigação? Fernando perguntou, sentando-se à sua frente. Ela respirou fundo. A minha vida inteira fui uma incógnita para mim mesma. Nunca soube quem realmente sou. Se há alguma chance de descobrir, eu preciso tentar. Fernando assentiu. Então vamos fazer isso direito. Elisa olhou para ele hesitante. E se a verdade for algo que eu não consigo suportar? Fernando não respondeu de imediato. Sabia que havia essa possibilidade. Mas ao olhar para ela, tão perdida e ao mesmo tempo tão forte, soube o que precisava dizer. Você já sobreviveu até aqui. Não importa o que encontrarmos. Você vai conseguir suportar, e eu estarei ao seu lado. Ela sorriu de leve. Um sorriso tímido e cheio de incertezas. Obrigada. Mais tarde naquela noite, Fernando estava no escritório, revisando documentos antigos sobre o desaparecimento de Elisa Albuquerque. Fotos, recortes de jornais, investigações inacabadas. Cada pista o levava a um beco sem saída. Mas agora, ele tinha Elisa viva diante dele. Foi então que algo chamou sua atenção. Uma foto. Era uma das poucas imagens que tinham de Elisa bebê, tirada pouco antes do sequestro. Ele olhou para os traços da menina na foto e comparou com a mulher que estava no andar de cima. Os olhos eram os mesmos. Fernando sentiu o peito apertar. Aquela era sua filha. Mas se Elisa era realmente sua filha, alguém em algum lugar tinha roubado 20 anos da vida dela. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo uma raiva fria crescer dentro de si. Se Alberto estava por trás disso? Não, ele não ia deixar que Elisa continuasse perdida em seu próprio passado. Ele ia trazer sua filha de volta. Do lado de fora da mansão, uma sombra se movia silenciosa entre as árvores. O homem segurava um celular e observava as luzes acesas no interior da casa. O chefe não ia gostar nada disso. Elisa estava viva, e agora alguém precisava dar um jeito nela antes que fosse tarde demais. A noite envolvia a mansão Albuquerque em um silêncio inquietante. O vento cortante soprava através das árvores ao redor da propriedade, fazendo as sombras se movimentarem como se a escuridão tivesse vida própria. Fernando estava no escritório, o olhar fixo na foto de Elisa bebê, enquanto sua mente trabalhava em alta velocidade. Cada detalhe apontava para a verdade. A jovem que estava dormindo no andar de cima era sua filha desaparecida. O mesmo olhar, a mesma marca no pulso. E agora, aquela conexão inexplicável com Clara, ele não tinha mais dúvidas.
Mas a grande pergunta persistia: quem havia feito isso com ela? Ele pegou o telefone e discou o número de Demétrio. O detetive atendeu no segundo toque. Fernando, preciso de mais do que apenas um exame de DNA. Quero saber quem levou minha filha. Quero nomes, datas, tudo, do outro lado da linha. Demétrio suspirou. Eu imaginei que diria isso. Comecei a investigar. Mas tem algo estranho nessa história. Não há nenhum registro de Elisa em lares adotivos oficiais. Se ela realmente foi criada por outra família, foi fora dos trâmites legais. Fernando apertou os punhos. Isso significa que alguém pagou para esconder minha filha. Exato. E se alguém gastou dinheiro para que ela desaparecesse, significa que essa pessoa não quer que ela seja encontrada agora. Fernando sentiu um arrepio na espinha. Acha que ela corre perigo? Demétrio fez uma pausa. Eu diria que sim. Você precisa manter os olhos abertos. Fernando olhou pela janela do escritório. A escuridão do lado de fora parecia mais densa do que o normal. Ele não sabia explicar por quê, mas sentia que estavam sendo observados. No andar de cima, Elisa tentava dormir, mas o sono não vinha. Sua mente estava inquieta, girando entre memórias vagas e perguntas sem resposta. Agora que Fernando mencionara a possibilidade de ela ser sua filha, algo dentro dela parecia querer despertar. Ela fechou os olhos e tentou se lembrar. Qualquer coisa. Sombras, gritos, um choro abafado. Ela viu a si mesma ainda criança, escondida em um canto escuro. Uma mulher se aproximava dela, a voz trêmula de medo. Fique quieta, meu amor. Se ele descobrir, estaremos perdidas. Elisa abriu os olhos assustada. Seu peito subia e descia rapidamente. Ela se levantou da cama. Sentindo o corpo tremer, aquela lembrança era real, ou era apenas fruto de sua imaginação. Ela olhou para Miguel, dormindo tranquilo ao seu lado. Precisava protegê-lo. Se algo estivesse vindo atrás dela, o filho não podia ser envolvido. Fernando não conseguiu dormir naquela noite. Ele ficou andando pela casa, certificando-se de que todas as portas estavam trancadas. Algo estava errado, e ele sentia isso no fundo do peito. Ele subiu as escadas e foi até o corredor onde ficava o quarto de Elisa. A porta estava entreaberta. Ele bateu de leve. Elisa, está acordada? Silêncio. Ele empurrou a porta com cuidado e a encontrou sentada na beira da cama, com os olhos arregalados de medo. O que foi? Ele perguntou, preocupado. Ela ergueu o olhar para ele, como se tentasse encontrar as palavras certas. Eu me lembrei de algo. Fernando sentiu o coração disparar. Do quê? Ela hesitou por um momento. Então passou a mão no rosto, como se tentasse afastar a confusão. Não sei exatamente, só vi uma mulher me escondendo. Ela estava assustada. Disse que se ele nos encontrasse estaríamos perdidas. Fernando se sentou na cadeira em frente a ela. Ele quem? Elisa balançou a cabeça. Não sei, só lembro do medo. Era como se eu precisasse fugir. Fernando apertou os punhos. Se Elisa estava fugindo quando criança, alguém estava atrás dela. Isso confirma o que Demétrio disse. Você não foi adotada, foi levada. Elisa sentiu um nó na garganta. Mas quem faria isso? Fernando respirou fundo. Eu tenho uma suspeita. Ela ergueu os olhos para ele, esperando a resposta. Meu cunhado. Alberto. Elisa franziu a testa. Por quê? Ele sempre teve interesse na fortuna da minha família. Quando Clara estava viva, ele tentava controlar os negócios. Mas quando Elisa desapareceu, tudo desmoronou. Clara morreu poucos anos depois, e eu me afastei dos negócios. Foi a oportunidade perfeita para ele assumir tudo. Elisa mordeu o lábio, pensativa. Então você acha que ele pode ter me sequestrado para tirar vocês do caminho? Sim. E se isso for verdade, significa que ele sabe que você está viva. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E o que ele faria se descobrisse que eu estou aqui? Fernando não precisou responder. O silêncio entre eles foi o suficiente para que Elisa entendesse. Ela se levantou, abraçando o próprio corpo. Eu preciso de respostas. Se esse homem destruiu a minha vida, eu quero saber o motivo. Fernando se levantou também. Vamos conseguir essas respostas, mas precisamos ser cuidadosos. Alberto não é um homem que brinca em serviço. Elisa assentiu, ainda tensa. E Miguel?
Eu vou protegê-lo. Não deixarei que nada aconteça com vocês. Ela olhou para Fernando por um longo tempo. Podia confiar nele. Tudo dentro dela dizia que sim. Do lado de fora da mansão, alguém observava tudo na escuridão. O homem segurava o telefone e enviava uma mensagem rápida. Ela está aqui. O que quer que eu faça? A resposta veio segundos depois. Espere a ordem, mas esteja pronto. A noite seguia silenciosa, mas algo estava prestes a explodir. A noite avançava sobre a mansão Albuquerque, e Fernando sentia uma inquietação crescente. Alguém estava vigiando a casa. Ele sabia disso. Não era apenas paranoia. O passado estava voltando, e a verdade não viria sem consequências. No andar de cima, Elisa não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, flashes de sua infância surgiam como lampejos incontroláveis. Ela via a mulher assustada. Sentia o cheiro de mofo de um quarto escuro. Ouvia passos apressados. E então, escuridão. Era sempre assim, como se alguém tivesse apagado parte de sua memória. Por quê? Ela olhou para Miguel, que dormia tranquilo ao seu lado, e sentiu um aperto no peito. Ela não podia mais fugir. Fernando caminhava pelos corredores silenciosos da casa, sua mente cheia de pensamentos. Ele havia passado anos vivendo sozinho, preso no luto, sem esperança de recuperar a filha. Agora, Elisa estava ali, mas o perigo também. Ele precisava agir antes que fosse tarde demais. Pegou o telefone e ligou para Demétrio, que atendeu rapidamente. Diga que tem novidades. Ainda não, mas tenho uma sensação ruim. Estou sendo vigiado. Demétrio bufou do outro lado da linha. Já era de se esperar. Se Elisa realmente foi sequestrada por alguém poderoso, não vão deixá-la escapar assim. E o exame de DNA? Amostras foram enviadas para um laboratório discreto. Em alguns dias teremos a resposta. Fernando passou a mão pelo rosto, cansado. Não temos alguns dias. Então se prepare, porque quem quer que tenha feito isso com sua filha pode tentar silenciá-la antes que a verdade venha à tona. Fernando olhou para a escuridão do lado de fora da casa. Eles que tentem na manhã seguinte. Elisa acordou sentindo uma angústia estranha. Ela havia sonhado com a mesma mulher da sua memória, mas desta vez ouviu um nome. Ana. Ela repetiu esse nome baixinho, tentando lembrar mais alguma coisa, mas a lembrança logo se dissipou. Será que essa mulher era sua mãe adotiva? A pessoa que a criou? Decidida a não fugir mais da verdade, Elisa se levantou. Pegou um casaco e desceu as escadas. Encontrou Fernando na cozinha, servindo café. Ele olhou para ela e notou sua expressão pensativa. Dormiu bem. Ela balançou a cabeça. Tive mais um flash de memória. Fernando colocou a xícara sobre a mesa. E o que viu? A mulher da minha infância. E um nome. Ana? Fernando ficou pensativo. Pode ser alguém importante, talvez quem te criou. Elisa assentiu. Preciso descobrir quem ela é. Fernando pegou o telefone. Vou pedir para Demétrio procurar nos registros. Elisa segurou o braço dele, interrompendo-o. Não podemos depender apenas de outras pessoas. Quero procurar eu mesma. Fernando observou sua determinação. E como pretende fazer isso? Eu preciso voltar aos lugares que frequentei antes de chegar aqui. Talvez algo desencadeie mais memórias. Fernando não gostava da ideia. Sabia que havia olhos observando cada movimento dela, mas ao mesmo tempo, era a única forma de avançarem. Certo, mas eu vou com você. Horas depois, Fernando e Elisa estavam na cidade, caminhando entre ruas movimentadas. Miguel ficou na mansão, sob os cuidados da governanta de confiança de Fernando. Elisa olhava ao redor, sentindo que algo no ambiente despertava memórias fragmentadas. Mas nada era concreto, até que, ao passarem por um pequeno mercado, Elisa sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Ela já esteve ali antes, seus olhos se arregalaram, e ela parou no meio da calçada. Fernando notou sua mudança de expressão. O que foi? Ela apontou para o mercado. Eu conheço esse lugar. Fernando a segurou pelo ombro. Tem certeza? Tenho. Eu já estive aqui. Eles entraram no mercado. E Elisa olhou ao redor, tentando forçar a memória, a cada prateleira, a cada cheiro. Ela sentia flashes surgindo. E então, uma voz atrás do balcão chamou sua atenção. Posso ajudar? Elisa virou-se
e se deparou com uma mulher idosa, de olhos gentis. E então, algo se rompeu dentro dela. Eu te conheço, Elisa murmurou. A mulher a encarou surpresa. Desculpe, minha filha. Eu não sei quem você é. Elisa deu um passo à frente. Ana. O rosto da mulher ficou pálido. Fernando percebeu a mudança na expressão da idosa. Você conhece ela? Ele perguntou, agora tenso. Ana hesitou, os olhos se enchendo de lágrimas. Meu Deus! Ela murmurou. Elisa. Elisa sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Fernando olhou para Ana com urgência. Você a conhece? Ana levou as mãos ao rosto, tentando conter a emoção. Eu cuidei dela quando era pequena. O coração de Elisa disparou. Então você sabe quem sou eu? Ana hesitou. Eu cuidei de você por um tempo, mas nunca soube toda a verdade. Fernando se aproximou. Quem te deu Elisa? Ana engoliu em seco, a voz trêmula. Um homem que disse que precisava escondê-la. Ele pagou para que eu criasse a menina. Sem nunca fazer perguntas, Elisa sentiu um arrepio. Quem era esse homem? Ana olhou para os lados, como se tivesse medo de ser ouvida. Eu nunca soube seu nome, mas ele me avisou que se um dia alguém viesse atrás de você, significava que o perigo havia voltado. Fernando fechou a mão em um punho. O perigo nunca foi embora. Ana segurou as mãos de Elisa, os olhos cheios de desespero. Se ele souber que você está aqui, ele vai tentar te pegar de novo. Elisa sentiu a respiração faltar. Fernando a puxou para perto. Já sabem. Ana arregalou os olhos. Então você precisa fugir agora. Elisa olhou para Fernando, o medo começando a dominá-la. Mas então, pela primeira vez, algo dentro dela disse: não, ela não ia fugir. Ela ia lutar e finalmente descobrir quem a roubou de sua própria vida. O coração de Elisa batia tão forte que ela podia senti-lo pulsando em seus ouvidos. A revelação de Ana havia despedaçado qualquer ilusão que ela tinha sobre seu passado. Ela realmente tinha sido escondida. Fernando segurava seu braço com firmeza, tentando conter a tensão que agora se instaurava entre eles. Alguém poderoso não queria que ela fosse encontrada. E se esse alguém descobrisse que ela estava ali? Ana, você precisa nos contar tudo o que sabe, Fernando falou. Sua voz carregada de urgência, a mulher idosa olhou para os lados, o medo estampado em seu rosto. Não posso falar aqui. Ela gesticulou para que o seguissem até os fundos do pequeno mercado, onde havia um armazém com caixas de mercadorias empilhadas. O cheiro de madeira velha e café moído preenchia o espaço. Assim que chegaram, Ana fechou a porta, respirando fundo antes de continuar. Você era só um bebê, quando aquele homem te trouxe para mim. Ele disse que sua vida corria perigo e que precisava escondê-la. Ele pagou muito dinheiro para que eu não fizesse perguntas, mas eu sempre soube que algo estava errado. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você nunca tentou descobrir quem eu era. Ana baixou a cabeça. Tentei, minha filha. Mas toda vez que fazia perguntas demais, alguém aparecia para me avisar que eu devia me calar. Eu tinha medo. Medo de que te tirassem de mim. Medo do que fariam comigo. Fernando cruzou os braços. Você disse que ele pagou para escondê-la? Você tem algum documento? Alguma pista de quem era esse homem? Ana hesitou. Eu guardei algo. Ela caminhou até um armário velho e abriu uma gaveta. Com as mãos trêmulas, retirou um envelope amarelado pelo tempo. Elisa o pegou e abriu com pressa. Dentro havia apenas uma folha de papel. E um cheque antigo, rasgado ao meio. O nome do emissor estava parcialmente visível. Al. Fernando pegou o papel e estreitou os olhos. Isso é suficiente. Você reconhece esse nome? Elisa perguntou. Fernando assentiu. Sim. Esse cheque foi emitido pela empresa do meu cunhado. Elisa sentiu o estômago revirar. Alberto. O nome parecia amargo em sua boca. Isso significa que ele não só sabia sobre mim. Ele foi o responsável por tudo. Fernando respirou fundo. Ele precisa pagar por isso. Ana olhou para Elisa, segurando suas mãos com força. Você precisa tomar cuidado, se ele já sabe que você está viva. Antes que ela pudesse terminar a frase, um barulho alto ecoou pelo armazém. Vidro se estilhaçando. Fernando reagiu instintivamente. Abaixem-se. Ele puxou Elisa para trás de uma pilha de caixas, enquanto Ana se encolhia no canto. Elisa sentiu o peito apertar de medo. Eles estavam ali,
Fernando, o que está acontecendo? Elisa sussurrou. Tentando controlar a respiração, Fernando olhou por cima das caixas e viu 2 homens vestidos de preto do lado de fora do mercado, segurando barras de ferro e armas discretas. Eles não estavam ali para assustar. Estavam ali para acabar com aquilo de uma vez por todas. Fernando pegou o telefone no bolso e enviou uma mensagem rápida para Demétrio. Preciso de reforço. Estamos encurralados no mercado da Ana. Temos que sair daqui. Ele sussurrou. Ana tremia. Eles vão nos matar. Elisa sentiu um frio na espinha. Se esses homens trabalhavam para Alberto, não haveria misericórdia. Fernando respirou fundo. Vamos sair pela porta dos fundos. Ele segurou a mão de Elisa e fez um sinal para Ana segui-los. Eles se moveram devagar, tentando não fazer barulho. Mas antes que chegassem à saída, a porta dos fundos foi arrombada. Elisa segurou um grito. 2 homens entraram, seus olhos fixos neles. O líder, um sujeito alto e de cabelos escuros. Sorriu. Achamos vocês. Fernando se colocou na frente de Elisa. Se eu fosse vocês, pensaria 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. O homem riu. Isso não é uma ameaça, Sr. Albuquerque. São ordens. Sua protegida aqui deveria ter ficado onde estava. Ele fez um sinal para os outros homens. Levem ela. Fernando se moveu rápido. Ele pegou uma das caixas pesadas do chão e a arremessou contra um dos homens, que cambaleou para trás. Corram! Ele gritou. Elisa segurou Ana e disparou pelo corredor estreito, ouvindo os passos pesados dos capangas atrás deles. O coração batia tão rápido que ela achou que fosse desmaiar. Ao chegarem na saída lateral, Ana tropeçou. Ana! Elisa tentou puxá-la, mas a mulher caiu no chão. Fernando parou e tentou ajudá-la. Vão sem mim. Ana insistiu. Elisa não queria deixá-la para trás, mas então um tiro ecoou pelo mercado. Fernando puxou Elisa com força. Agora, eles correram para fora do mercado. Indo direto para o carro, Fernando ligou o motor no instante em que Elisa bateu a porta. E Ana? Elisa gritou, olhando para trás. Mas Ana não saiu do mercado. O carro arrancou em alta velocidade. Fernando olhou pelo retrovisor. Os capangas não os seguiram. Elisa estava chorando, o corpo inteiro tremendo. Eles mataram ela. Sua voz saiu fraca. Fernando apertou o volante. Não sabemos disso. Elisa olhou para ele com fúria. Ela nos ajudou e agora está morta. Tudo por minha culpa. Fernando segurou sua mão. Isso não é culpa sua. Mas agora sabemos que Alberto está por trás disso. Elisa respirou fundo, tentando controlar o choro. Eu quero acabar com ele. Fernando assentiu. E vamos. O carro avançava pela estrada, mas Elisa sabia que a guerra estava apenas começando. Alberto não ia parar até vê-la morta. E agora, ela estava pronta para lutar. O carro cortava a estrada de terra como uma flecha. O motor rugia na noite fria. Enquanto Fernando mantinha as mãos firmes no volante, Elisa estava no banco do passageiro, ainda respirando com dificuldade. Seu coração batia descompassado. A mente girava em torno do que acabara de acontecer. Ana estava morta. Ela sabia, sentia isso, e a culpa queimava dentro dela. Ela morreu por minha causa. Sua voz saiu baixa, trêmula. Fernando manteve os olhos fixos na estrada, o maxilar tenso. Não, Ana morreu porque Alberto não quer que você descubra a verdade. Elisa olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. E o que vamos fazer agora? Fugir. Esperar ele nos encontrar. Fernando apertou mais o volante. Não, dessa vez vamos caçá-lo antes que ele nos casse. Quando chegaram à mansão Albuquerque, o ambiente parecia diferente, mais sombrio, mais carregado. Fernando trancou a casa inteira, ativou os alarmes e pegou a arma que mantinha guardada no cofre. Elisa o observou em silêncio. Você acha que ele vai tentar algo aqui? Se já sabem que você está viva, não vão esperar muito para agir. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Miguel estava dormindo em um dos quartos, alheio ao perigo que pairava sobre eles. Elisa foi até o menino e acariciou seus cabelos. Ela precisava protegê-lo, mas a única forma de fazer isso era enfrentando a ameaça de frente. Quando voltou para a sala, encontrou Fernando ao telefone com Demétrio. Isso foi longe demais. Quero um dossiê completo sobre Alberto, contas bancárias, movimentações suspeitas,
Negócios ilegais. O detetive suspirou do outro lado da linha. Já estou investigando, mas Alberto é esperto. Ele tem muitos aliados e dinheiro o suficiente para esconder qualquer rastro. Fernando passou a mão pelos cabelos impaciente. Então precisamos de algo que ele não possa apagar, algo que o derrube de vez. Elisa o interrompeu. E se ele já estiver sendo investigado? Fernando a encarou. Como assim? Se ele tem negócios ilegais, alguém já deve estar de olho nele. E se acharmos essas informações antes dele? Demétrio pareceu interessado. Ela tem razão. Se conseguirmos provas de crimes já em andamento, podemos entregá-lo às autoridades antes que ele perceba. Fernando assentiu. Então faça isso. Precisamos de algo concreto. Demétrio desligou, e Fernando virou-se para Elisa. Você é mais inteligente do que imagina. Ela deu um meio sorriso, mas a preocupação ainda estava estampada em seu rosto. Isso é o mínimo que podemos fazer depois do que aconteceu com Ana. Fernando assentiu. Descanse um pouco. Precisamos estar preparados para o que vem a seguir. Elisa hesitou, mas subiu para o quarto, quando se deitou ao lado de Miguel. Sentiu-se exausta, mas o sono não veio. Seu coração ainda estava em guerra. Na manhã seguinte, um envelope foi deixado no portão da mansão. Fernando o encontrou ao sair para verificar os arredores. Ele pegou o envelope com cautela e rasgou a borda. Dentro, havia uma única folha de papel. Uma foto. O sangue gelou em suas veias. Era uma imagem de Elisa e Miguel dormindo, tirada na noite anterior, dentro da mansão. Fernando sentiu o estômago revirar. Eles já estavam lá. Ele correu para dentro e subiu as escadas às pressas, quando entrou no quarto de Elisa. Ela acordou assustada. O que foi? Fernando jogou a foto na cama. Elisa a pegou e ficou pálida. Meu Deus! Miguel começou a se mexer na cama, e ela o abraçou instintivamente. Fernando pegou o telefone e ligou para Demétrio. Eles estiveram aqui. O detetive ficou em silêncio por um momento. Então o tempo acabou. Fernando respirou fundo. Precisamos agir agora. 2 horas depois, Fernando e Elisa estavam em um escritório discreto no centro da cidade, onde Demétrio os esperava. Ele jogou uma pasta sobre a mesa. Aqui está tudo o que consegui sobre Alberto. Fernando abriu a pasta e viu documentos, transferências bancárias suspeitas, movimentações de empresas fantasmas. Mas o que chamou a atenção foi um relatório da Polícia Federal. Ele já está na mira das autoridades, Demétrio disse. Mas ainda não tem provas suficientes para pegá-lo. Elisa leu os papéis rapidamente. Então só precisamos dar esse empurrão. Demétrio assentiu. Se conseguirmos uma prova sólida, algo que o ligue diretamente aos crimes, ele não terá como escapar. Fernando se encostou na cadeira. E onde encontramos isso? Demétrio sorriu de canto. No lugar onde ele menos espera, Elisa arqueou a sobrancelha. Onde? Na casa dele. Fernando ficou tenso. Você quer que invadamos a casa de Alberto? Demétrio deu de ombros. Se querem acabar com ele antes que ele acabe com vocês, precisam jogar no mesmo nível. Elisa trocou um olhar com Fernando. Era arriscado, perigoso, mas não havia outro jeito. Ela respirou fundo. Então vamos fazer isso. Fernando a olhou com surpresa. Tem certeza? Elisa manteve o olhar firme. Se ele me roubou a vida, está na hora de pegá-la de volta. Fernando assentiu. Então é hora de virar o jogo. Naquela noite, Fernando, Elisa e Demétrio partiram para a mansão de Alberto. Era um jogo perigoso, mas dessa vez, eles não seriam a caça. Eles seriam os caçadores. O relógio marcava 00:30 quando Fernando, Elisa e Demétrio chegaram à propriedade de Alberto. A mansão imponente se erguia no meio da escuridão, protegida por muros altos e câmeras de segurança estrategicamente posicionadas. Do lado de fora, a casa parecia intocável, mas Fernando sabia que por trás daquela fachada luxuosa se escondia um homem sem escrúpulos. Um criminoso que havia roubado sua filha e destruído sua família. Elisa estava tensa ao seu lado, os olhos fixos na mansão. Tem certeza de que quer fazer isso? Fernando perguntou, tentando lhe dar uma última chance de recuar. Ela assentiu sem hesitação. Alberto me tirou tudo. Eu preciso ver com meus próprios olhos o que ele fez. Demétrio, que estava um pouco à frente,
Analisava a segurança da propriedade com um pequeno binóculo de visão noturna. 2 guardas na entrada principal, outros 2 rondando os fundos. Fernando franziu a testa. E como entramos sem sermos vistos? Demétrio abaixou o binóculo e sorriu de canto. A boa notícia é que eu sou muito bom nisso. A má notícia é que vocês terão que confiar em mim. Elisa cruzou os braços. Você já invadiu casas antes. Demétrio deu de ombros. Digamos que eu sou um homem de muitos talentos. Agora, sem mais perguntas, vamos entrar antes que alguém perceba que estamos aqui? O plano de invasão era simples, mas arriscado. A cerca elétrica dos fundos possuía uma falha. Uma pequena abertura entre os fios que permitia a passagem de alguém ágil o suficiente. Demétrio já havia estudado isso antes. Fernando e Elisa o seguiram em silêncio. Sentindo o coração bater mais rápido a cada passo, Demétrio cortou a grade com um alicate pequeno, abrindo espaço para que pudessem passar. Agora rápido, ele sussurrou. Elisa passou primeiro, seguida por Fernando. Assim que estavam do outro lado, se abaixaram atrás de um conjunto de arbustos. Os guardas patrulhavam a área, mas não pareciam suspeitar de nada. Demétrio fez um sinal com a mão. Era hora de avançar. Eles se esgueiraram pelo jardim, mantendo-se nas sombras. Chegaram até uma porta lateral que dava acesso à garagem da mansão. Demétrio pegou um pequeno estojo do bolso e começou a trabalhar na fechadura. Sabe, eu sempre quis dizer isso. Isso vai parecer fácil. Mas só porque eu sou um profissional? Fernando revirou os olhos. Demétrio, se puder apressar isso, seria ótimo. Com um pequeno clique, a porta se abriu. Vocês duvidavam. Demétrio sorriu, empurrando a porta. Eles entraram rapidamente, fechando a porta atrás de si, dentro da mansão. Tudo era um contraste luxuoso com o que eles sabiam sobre Alberto. Móveis de madeira nobre, obras de arte nas paredes, tapetes caros. Mas para Elisa, aquilo era um ninho de cobras. Fernando apontou para um corredor. O escritório de Alberto sempre foi no 2º andar. Se há provas contra ele, estarão lá. Eles subiram as escadas devagar, pisando leve para não fazer barulho. A casa estava em silêncio absoluto. Quando chegaram ao corredor do 2º andar, Demétrio fez um sinal para que parassem. Uma câmera, ele sussurrou. Fernando seguiu seu olhar e viu a lente fixa no teto, varrendo lentamente o corredor. Como desativamos? Demétrio sorriu e tirou um pequeno aparelho do bolso. Com um truque antigo. Ele pressionou um botão e a câmera congelou. Agora temos 30 segundos antes que reinicie. Movam-se. Eles avançaram e entraram no escritório de Alberto. Era um cômodo amplo, com uma grande mesa de madeira no centro e estantes repletas de livros. Mas o que interessava estava em um cofre embutido na parede. Elisa sentiu o coração acelerar. Aquele cofre poderia conter a verdade. Fernando, você sabe a combinação. Fernando apertou os lábios. Alberto sempre foi paranoico, mas ele gostava de símbolos. Ele olhou ao redor e notou um quadro de família na parede. Abaixo da imagem estava a data de nascimento de Alberto. Vale a pena tentar. Ele digitou a sequência no painel do cofre. E após um breve silêncio, o trinco se soltou. Demétrio sorriu. E não me chamam de gênio. Fernando abriu a porta do cofre e começou a vasculhar os papéis. E então encontrou algo que fez seu sangue gelar. Um dossiê com documentos. Fotos e registros bancários. Mas o pior, uma certidão de adoção falsa. Ele entregou para Elisa, que pegou com as mãos trêmulas. Isso é... Fernando assentiu. O seu novo registro... Elisa sentiu um nó na garganta. A certidão tinha o nome dela falsificado e os dados de quem a adotou. Mas logo abaixo havia um nome em destaque. Alberto Albuquerque. Elisa encarou o nome como se estivesse diante de um monstro. Ele me roubou. Fernando fechou os olhos por um segundo. Agora temos as provas. Podemos entregá-lo à polícia, mas antes que pudessem continuar. Um barulho. A porta do escritório se abriu bruscamente e um homem surgiu. Apontando uma arma para eles, Elisa segurou o grito. A festa acabou. O segurança disse, apertando os olhos. Vocês não deveriam estar aqui. Fernando se moveu rápido. Ele agarrou um abajur pesado e jogou contra o homem, acertando seu braço. A arma caiu no chão. E Demétrio agiu na mesma hora, socando o segurança com força. Vamos! Fernando gritou.
pegando os papéis e empurrando Elisa para a porta. Eles correram pelo corredor, descendo as escadas rapidamente, mas outros guardas surgiram na entrada. Droga! Demétrio resmungou. Elisa segurou os documentos contra o peito. Temos que sair daqui. Fernando puxou Elisa pela mão. Pela garagem, eles se moveram rápido, correndo em direção à saída lateral. Conseguiram atravessar a cozinha, derrubando cadeiras e objetos para atrasar os perseguidores. Quando chegaram à garagem, Fernando pegou a chave de um dos carros de Alberto. Entra. Eles entraram no carro, e Fernando deu a partida. Os pneus cantaram no asfalto enquanto saíam da propriedade em alta velocidade. Pelo retrovisor, Elisa viu os seguranças correndo atrás deles. Nós conseguimos? Ela sussurrou, ainda tremendo. Fernando olhou para ela. Agora, Alberto vai pagar. Mas no fundo, ele sabia que a guerra estava apenas começando. A estrada sinuosa cortava a escuridão como uma linha prateada, iluminada apenas pelos faróis do carro. Fernando, Elisa e Demétrio estavam fugindo, mas eles sabiam que não estavam livres. Alberto não deixaria barato. Elisa segurava os documentos contra o peito, como se fossem a única coisa que a mantinha ancorada na realidade. A verdade estava ali, a prova de que Alberto havia roubado sua vida, sua identidade, seu futuro. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Para onde estamos indo? Ela perguntou. Fernando manteve os olhos na estrada, a mandíbula tensa. Para um lugar seguro. Mas antes precisamos decidir o que fazer com isso. Ele gesticulou em direção aos papéis. Demétrio, sentado no banco de trás, pegou os documentos e começou a analisá-los. Temos o suficiente para colocar Alberto contra a parede. Ele disse, virando algumas folhas. Registros falsificados, transferências bancárias para contas fantasmas, provas de que ele movimentou dinheiro para esconder Elisa. Ele olhou para Fernando pelo espelho retrovisor. Isso pode acabar com ele, mas também nos coloca na mira dele. Fernando assentiu. Não importa. Ele nos caçou por tempo demais. Agora é a nossa vez de caçá-lo. Elisa fechou os olhos por um segundo. Ela passou a vida fugindo, mas agora estava pronta para lutar. No escritório de Alberto, um silêncio pesado pairava no ar. Um homem folheava um relatório deixado sobre sua mesa. Seu olhar frio passeava pelas palavras, mas sua expressão não mudava, até que ele chegou à última página. Ele trincou o maxilar. Eles pegaram os documentos. Um dos capangas ao seu lado assentiu, hesitante. Sim, senhor. E fugiram antes que pudéssemos contê-los. Alberto permaneceu imóvel por alguns segundos. E onde estão agora? O homem pigarreou. Ainda não conseguimos localizá-los. Alberto cerrou os punhos. Então descubram agora. O capanga saiu às pressas, e Alberto se recostou na cadeira, esfregando as têmporas. Elisa estava viva, e agora tinha provas contra ele. Isso não poderia ficar assim. Ele pegou o telefone e discou um número. A voz do outro lado atendeu quase imediatamente. Preciso de um serviço, discreto e rápido. Um silêncio breve. Depois a resposta. Diga o nome e o endereço. Alberto sorriu de canto. Elisa Albuquerque. Encontre-a. Enquanto isso, Fernando estacionava em um galpão abandonado, nos arredores da cidade. Demétrio desceu primeiro e verificou o local antes de fazer sinal para os outros saírem. Aqui é seguro por enquanto, ele disse. Elisa saiu do carro e abraçou os próprios braços. O vento frio da madrugada cortava sua pele, mas o que realmente a fazia tremer era a incerteza do que viria a seguir. Fernando a observou por um instante. Você está bem? Ela respirou fundo antes de responder. Eu estive perdida minha vida inteira. Agora finalmente sei a verdade. Mas ainda me sinto presa. Fernando assentiu, entendendo cada palavra. Isso vai acabar logo. Alberto vai pagar por tudo. Demétrio se aproximou, segurando um telefone descartável. Vou entrar em contato com uma fonte dentro da polícia. Precisamos entregar esses documentos da forma certa. Fernando concordou. Mas tem que ser rápido. Se Alberto descobrir onde estamos, ele não vai hesitar. Demétrio assentiu e se afastou para fazer a ligação. Elisa caminhou até um canto do galpão e sentou-se sobre uma caixa de madeira, abraçando os joelhos. Fernando sentou-se ao seu lado. O que está pensando? Ela olhou para ele,
seus olhos carregados de lembranças. Eu não tenho lembranças felizes da minha infância, só tenho lacunas e sombras. Mas agora, sei que houve um tempo em que eu tive uma família. Fernando sentiu um aperto no peito. E agora você tem de volta. Ela sorriu de leve. Obrigada por nunca ter desistido de mim. Fernando tocou sua mão. Eu nunca desistiria de você. O momento foi interrompido por Demétrio, que voltou apressado. Temos um problema. Fernando se levantou imediatamente. A que foi? Demétrio olhou ao redor, checando se estavam sozinhos. Minha fonte dentro da polícia acabou de me avisar. Alguém já está nos procurando? Elisa sentiu um frio na espinha. Alberto. Demétrio assentiu. E tem mais. Ele não está apenas tentando esconder o que fez. Ele quer vocês mortos. Fernando cerrou os punhos. Temos que nos mexer antes que ele nos alcance. Mas antes que pudessem agir, um barulho ecoou do lado de fora. Fernando puxou Elisa para trás de uma pilha de caixas, enquanto Demétrio sacava uma arma. Passos, sombras se moviam ao redor do galpão. Fernando olhou para Demétrio e sussurrou. Eles nos acharam do lado de fora. Um grupo de homens armados cercava o galpão. Um deles pegou o telefone e enviou uma mensagem. Estamos com eles, qual a ordem? A resposta veio em segundos. Terminem isso. Fernando olhou ao redor, analisando as saídas. Eles não poderiam sair pela porta principal sem serem vistos. Ele sussurrou para Demétrio. Tem outra saída. O detetive apontou para os fundos. Uma porta lateral, mas é estreita. Vamos precisar nos mover rápido. Fernando segurou a mão de Elisa. Vai precisar confiar em mim. Ela assentiu. Demétrio se moveu primeiro, abrindo a porta de metal o mais silenciosamente possível. O vento frio cortou o ambiente, mas o perigo estava próximo. Fernando empurrou Elisa para fora primeiro, depois seguiu. Eles correram pela lateral do galpão, abaixados, ouvindo os passos dos capangas entrando no prédio, mas antes que pudessem chegar ao carro. Parados aí, a voz veio de trás deles. Fernando se virou devagar e viu 3 homens armados apontando para eles. Elisa segurou o ar. O líder do grupo sorriu. Hora de acabar com isso. Fernando sentiu o sangue gelar. Eles não tinham saída, e a morte estava a 1 passo de distância. O vento cortava a noite escura enquanto Fernando, Elisa e Demétrio estavam cercados no beco atrás do galpão. 3 homens armados apontavam para eles. Não havia para onde correr. O líder do grupo, um homem alto de cabelos grisalhos e olhos frios, segurava a arma com firmeza. Vocês deram muito trabalho. Fernando manteve a postura firme, os olhos avaliando cada detalhe do inimigo. Elisa estava tensa ao seu lado, segurando os documentos que poderiam destruir Alberto. Demétrio deu um passo à frente, erguendo as mãos. Escuta, cara, acho que vocês não querem fazer isso. O homem riu. Ah, queremos sim, e o chefe quer vocês mortos agora. Ele levantou a arma, e foi nesse momento que Fernando agiu, com um movimento rápido. Ele pegou uma pedra do chão e arremessou direto no rosto do líder. O impacto fez o homem cambalear para trás, dando a brecha de que precisavam. Corram! Fernando gritou, puxando Elisa pela mão. Demétrio sacou sua arma e atirou em um dos capangas, acertando seu ombro. O homem gritou e caiu. Enquanto os outros 2 disparavam contra eles, o som dos tiros ecoou na noite. Elisa correu o mais rápido que pôde, sentindo seu coração bater descontroladamente. O medo se misturava com a adrenalina, mas uma coisa estava clara. Ela não podia parar. Fernando a guiou para trás de uma pilha de caixas de madeira. Precisamos pegar o carro. Ela ofegou. Demétrio se abaixou ao lado deles, recarregando a arma. Não vamos conseguir passar por eles sem um plano. Fernando espiou pelo canto da caixa. Os capangas estavam vindo na direção deles, armas erguidas. Eles tinham poucos segundos. Foi então que Elisa teve uma ideia. E se criarmos uma distração? Fernando olhou para ela. O que você tem em mente? Ela apontou para um velho gerador de combustível do lado oposto do beco. Se fizermos aquilo explodir, ganhamos tempo para fugir. Demétrio olhou para o gerador e depois para Fernando. Ela é mais esperta do que parece. Fernando assentiu. Então vamos nessa. O plano precisava ser rápido. Demétrio puxou seu isqueiro do bolso e pegou um pedaço de pano velho no chão. Ele o embebeu em um pequeno vazamento de gasolina que escorria do gerador. Quando isso pegar fogo,
Corremos para o carro. Fernando segurou firme a mão de Elisa. Fique comigo, não olhe para trás. Ela assentiu, sentindo o calor da adrenalina percorrer seu corpo. Demétrio riscou o isqueiro. A chama iluminou seus olhos por um segundo antes de ele jogar o pano no combustível. O fogo se espalhou instantaneamente. Agora! Fernando gritou. O grupo disparou pelo beco enquanto as chamas se espalhavam. O calor era intenso e os capangas se afastaram, confusos. Foi o tempo perfeito para Fernando abrir a porta do carro e empurrar Elisa para dentro. Demétrio entrou no banco de trás e Fernando ligou o motor. Os faróis iluminaram a escuridão. Os capangas se viraram no momento exato, percebendo a fuga. Atirem neles! Os tiros começaram. O vidro traseiro explodiu em pedaços quando um dos disparos acertou o carro. Elisa se encolheu, protegendo a cabeça. Fernando acelerou com tudo, cantando os pneus no asfalto enquanto fugiam. Demétrio olhou pelo retrovisor. Eles vão nos seguir. Fernando respirou fundo. O olhar fixo na estrada. Vamos ver se conseguem. A perseguição começou. 2 carros pretos surgiram na estrada logo atrás deles. Os faróis eram como olhos famintos, caçando sua presa. Fernando sabia que não podia ir para a mansão. Miguel estava lá. Ele precisaria despistá-los antes de voltar. Segurem-se. Ele puxou o volante para a direita, entrando em uma estrada secundária cheia de curvas fechadas. O carro derrapou, mas ele manteve o controle. Elisa olhou para trás e viu um dos veículos perseguidores diminuindo a distância. Eles estão chegando perto. Demétrio pegou sua arma e abriu a janela. Então vamos dar um presente para eles. Ele atirou 2 vezes nos pneus dianteiros do carro que vinha atrás. O veículo desestabilizou imediatamente. O motorista perdeu o controle e o carro saiu da pista, batendo contra uma árvore. -1, Demétrio murmurou. Mas o segundo carro continuava vindo. Fernando acelerou ainda mais. Desviando de buracos e curvas perigosas, a estrada era estreita, cercada por uma encosta de um lado e um barranco do outro. Então, Elisa viu algo adiante. Uma ponte. Fernando notou. Era uma ponte estreita sobre um rio. Se conseguissem atravessar, poderiam bloqueá-la e impedir que os perseguidores continuassem. Demétrio entendeu na hora. Se explodirmos a ponte, acabamos com a perseguição. Fernando acelerou. Segurem firme. O carro atravessou a ponte a toda velocidade. Assim que passaram, Demétrio puxou sua arma e atirou nos cabos de sustentação da velha estrutura de madeira. Os tiros acertaram os pontos certos. Quando o segundo carro chegou à ponte, o chão cedeu, o veículo despencou no rio abaixo, desaparecendo nas águas escuras. Fernando respirou fundo e reduziu a velocidade. Elisa olhou para trás. Conseguimos. Mas seu coração ainda batia acelerado. Ela sabia que Alberto não desistiria tão fácil. Horas depois, Fernando estacionou perto de um pequeno motel à beira da estrada. Eles precisavam descansar e planejar o próximo passo. Dentro do quarto simples, Elisa se sentou na cama, sentindo todo o peso da noite cair sobre seus ombros. Fernando se sentou ao lado dela. Você foi incrível hoje. Ela riu sem humor. Sinto que estou vivendo um pesadelo. Fernando segurou sua mão. Mas estamos vencendo. Demétrio entrou no quarto segurando o telefone. Minha fonte dentro da polícia acabou de confirmar. A casa de Alberto foi revirada. Ele está desesperado. Elisa sentiu uma onda de satisfação. Pela primeira vez, Alberto estava com medo, mas sabia que a guerra ainda não havia acabado. Amanhã, entregamos esses documentos para a polícia. Fernando assentiu. E acabamos com ele de uma vez por todas. Elisa respirou fundo. Ela não ia mais fugir. Estava na hora de enfrentar seu passado. Amanhã amanheceu cinzenta. O vento frio cortava a estrada, enquanto Fernando, Elisa e Demétrio se preparavam para a última fase do plano. A queda de Alberto estava próxima. Elisa olhava pela janela do pequeno motel, observando os poucos carros que passavam. Seu coração estava acelerado, mas sua mente estava decidida. Não havia mais volta. Fernando apareceu atrás dela e tocou seu ombro. Você está pronta. Ela assentiu. Sempre estive, só não sabia disso. Demétrio apareceu na porta, segurando o telefone. Minha fonte na polícia está esperando, mas temos que agir rápido. Alberto ainda pode tentar alguma coisa.
Fernando pegou os documentos e colocou dentro de uma pasta. Vamos acabar com isso. O carro rodava pelas ruas de São Paulo em direção ao distrito policial. O trajeto parecia interminável. Elisa mantinha os olhos atentos ao retrovisor, sentindo que algo poderia acontecer a qualquer momento. Fernando também estava alerta. Ele sabia que Alberto não aceitaria sua derrota sem lutar. Quando estavam a 5 minutos da delegacia, Demétrio recebeu uma ligação. Ele atendeu de imediato. O quê? Elisa e Fernando se entreolharam. O que foi? Fernando perguntou, preocupado. Demétrio desligou o telefone e xingou baixinho. Alberto já sabe que estamos indo para a delegacia. Ele acionou contatos dentro da polícia para interceptar o dossiê antes que entreguemos. Elisa sentiu um frio no estômago. Isso significa que não podemos confiar em ninguém lá. Fernando apertou o volante. Então vamos direto para a imprensa. Demétrio sorriu. Isso vai pegar ele de surpresa. Eles mudaram o trajeto e seguiram para um prédio discreto no centro da cidade, onde funcionava uma das principais redações jornalísticas do país. Elisa desceu do carro rapidamente, segurando a pasta contra o peito. Eles entraram no prédio e foram recebidos por André Farias, um jornalista investigativo conhecido por denunciar crimes empresariais. André os conduziu para uma sala privada. Me disseram que vocês têm algo grande. Fernando colocou a pasta sobre a mesa e abriu. Espalhando os documentos. Isso é a ruína de Alberto Albuquerque. O jornalista começou a ler os papéis, os olhos se arregalando a cada nova informação. Isso é um escândalo. Elisa assentiu. E precisa ser exposto antes que ele nos silencie. André olhou para eles. Se eu publicar isso, Alberto tentará me calar também. Fernando cruzou os braços. Se não publicar, ele continuará impune. O jornalista respirou fundo, então pegou seu telefone. Vamos fazer isso. Enquanto a matéria estava sendo preparada, Fernando e Demétrio foram buscar reforços para garantir a segurança do local. Elisa permaneceu na redação, esperando ansiosa. Foi então que seu telefone tocou. Ela olhou o visor, número desconhecido, seu estômago revirou. Ela atendeu hesitante. Alô? O silêncio do outro lado foi perturbador. Então, uma voz fria e calculista soou. Você achou que poderia fugir de mim, Elisa? Seu sangue gelou, Alberto. Ela apertou o telefone com força. Seu jogo acabou. Você vai pagar por tudo que fez. Ele riu. Você tem minha atenção, mas acha que isso será tão fácil? Você já perdeu. Seu nome será exposto. A imprensa está com as provas. Um breve silêncio. Então, Alberto disse algo que fez seu coração parar. E o que Miguel acharia se perdesse a mãe? Elisa sentiu um arrepio de puro terror. Se você encostar nele, eu te destruo. Alberto deu uma risada baixa. Se quer manter seu filho seguro, me encontre, sozinha. Ela hesitou. Onde? Você sabe onde. A linha caiu. Elisa fechou os olhos, tentando controlar o pânico. Ela sabia onde. A antiga casa de sua infância. Quando Fernando voltou à redação, encontrou Elisa já pegando seu casaco. Para onde você vai? Ela olhou para ele, os olhos carregados de fúria e medo. Alberto me ligou. Ele ameaçou Miguel. Eu preciso ir. Fernando segurou seu braço. Isso é uma armadilha. Ela puxou o braço. Não me importa. Ele tocou no nome do meu filho. Eu não vou deixá-lo ganhar. Demétrio entrou na sala. O que está acontecendo? Fernando olhou para ele, tenso. Alberto marcou um encontro com ela. Demétrio arregalou os olhos. Isso cheira a cilada. Fernando olhou para Elisa. Você não vai sozinha. Ela hesitou, então assentiu. Então vamos acabar com isso. A casa da infância de Elisa era uma grande propriedade abandonada nos arredores da cidade. O lugar estava desgastado pelo tempo, como um esqueleto esquecido de sua história. Quando o carro parou em frente aos portões de ferro, Elisa sentiu o passado colidir contra ela. Fernando segurou sua mão. Fique perto de mim. Eles entraram no terreno, os passos ecoando no silêncio. A porta da casa estava entreaberta. Elisa entrou primeiro. O cheiro de mofo e madeira podre invadiu suas narinas. Ela caminhou até o antigo salão, onde uma grande lareira abandonada ainda permanecia no centro do cômodo. Então, ele apareceu. Alberto. Ele estava parado ao lado de uma poltrona antiga, segurando uma arma. Ele sorriu.
Bem-vinda ao lar, Elisa. Fernando se colocou à frente dela. Isso acaba agora, Alberto. A polícia já deve estar vindo. Alberto riu. Ah, Fernando, você sempre foi ingênuo. Acha mesmo que eu não tenho meus contatos? Ele ergueu a arma, apontando para Elisa. Ela vem comigo. Fernando deu um passo à frente. Não. Alberto apertou o gatilho. O som ecoou pela casa. O mundo pareceu parar por um segundo. Então, o corpo de Fernando caiu no chão. Elisa gritou. Não. O sangue se espalhou pelo assoalho de madeira. Alberto sorriu. E agora, Elisa, vai me desafiar também. Ela olhou para Fernando, depois para Alberto. Algo dentro dela se rompeu. Ela não ia fugir. Não mais. Com os olhos cheios de fúria e dor, Elisa encarou Alberto e se preparou para o confronto final. O som do tiro ainda ecoava pelo salão abandonado. O cheiro de pólvora impregnava o ar, misturado com o odor envelhecido da madeira apodrecida. Fernando estava no chão, o sangue se espalhando lentamente pelo piso de madeira. Elisa sentia o coração acelerado, a respiração curta. O corpo tremendo de raiva e desespero, Fernando levou um tiro, mas ele ainda estava vivo. Seus olhos estavam semicerrados, a dor visível em seu rosto. Ele tentava segurar o ferimento na lateral do abdômen, pressionando com força para conter o sangramento. Alberto, segurando a arma, exibia um sorriso cruel. Você deveria ter ficado fora disso, Fernando. Mas sempre quis bancar o herói. Elisa deu um passo à frente, o olhar fixo em Alberto. O medo havia desaparecido. Só restava a fúria. Seu monstro. Você destruiu a minha vida? Alberto inclinou a cabeça, como se estivesse analisando sua presa. Eu fiz o que precisava ser feito. Você não tem ideia de como o mundo dos negócios funciona. Querida, sua mãe e seu pai eram fracos. Elisa cerrou os punhos. Minha mãe morreu de tristeza. Meu pai viveu todos esses anos no inferno porque acreditava que eu estava morta. Alberto revirou os olhos. E isso não mudou nada. Mudou. Eles não estavam preparados para o poder. Mas eu sim. Ele ergueu a arma novamente, desta vez mirando diretamente na cabeça de Elisa. Agora vamos acabar com isso de uma vez por todas. Ela sentiu um arrepio na espinha, mas antes que pudesse reagir, um barulho veio da entrada da casa. Alberto desviou o olhar por um segundo, e foi tudo o que Elisa precisou. Ela saltou para a frente, derrubando uma cadeira no caminho, e agarrou o pulso de Alberto antes que ele pudesse puxar o gatilho. A luta foi intensa. A arma disparou para o teto, o som ensurdecedor ecoando pelo salão. Elisa lutava com todas as forças, segurando o braço de Alberto para impedir que ele apontasse a arma novamente. Ele era forte, mas ela estava lutando por algo maior. Ela estava lutando por sua vida, por sua família, por Fernando, por Miguel. Fernando tentou se levantar, gemendo de dor, mas seu corpo falhou. Foi então que Demétrio entrou pela porta, arma em punho. Solta ela, desgraçado. Alberto olhou para Demétrio e tentou puxar Elisa como escudo. Mas Elisa não deixaria que ele a dominasse. Ela usou toda a sua força e empurrou Alberto para trás, fazendo-o perder o equilíbrio. A arma caiu de sua mão, deslizando pelo chão. Elisa não pensou duas vezes. Ela chutou a arma para longe. Alberto olhou para ela, sua expressão mudando. Agora, ele sabia que havia perdido. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Demétrio se aproximou e lhe deu um soco tão forte que ele caiu no chão. Elisa ofegava, sentindo as mãos tremerem. Alberto se mexeu, tentando se levantar. Mas desta vez, não havia para onde fugir. Acabou, Alberto, Demétrio rosnou, apontando a arma para ele. Luzes vermelhas piscaram do lado de fora. A polícia havia chegado. Minutos depois, o pesadelo finalmente chegou ao fim. Alberto foi algemado e levado para fora da casa. Sua expressão agora um misto de ódio e incredulidade. Ele tentou lutar, mas os policiais não deram espaço para reações. Demétrio entregou os documentos que tinham contra ele. Isso deve ser o suficiente para colocá-lo atrás das grades por muito tempo. Elisa assistiu a tudo, sua respiração ainda acelerada. Ela olhou para Fernando, que estava sendo atendido por paramédicos. Ela correu até ele e se ajoelhou ao seu lado. Você está bem? Fernando sorriu fracamente. Levei um tiro,
Mas já vi dias piores. Elisa segurou sua mão. Você salvou minha vida. Ele apertou a mão dela com força. Eu faria isso 1000 vezes. Ela sentiu as lágrimas escorrerem, mas desta vez não eram de dor, eram de alívio. O pesadelo havia acabado. Dias depois, a notícia dominava os jornais. Magnata Alberto Albuquerque é preso em um dos maiores escândalos financeiros da década. A verdadeira herdeira dos Albuquerque, Elisa, ressurge após anos desaparecida. Elisa assistia ao noticiário sentada ao lado de Fernando, que se recuperava do ferimento no abdômen. Ela suspirou, sentindo um peso ser tirado de seus ombros. E agora? Ela perguntou. Fernando olhou para ela com um sorriso leve. Agora, você finalmente pode viver a vida que lhe foi tirada. Ela sorriu. Sim, agora. Ela era livre. Miguel correu até ela e pulou em seu colo. Mamãe, a gente pode brincar lá fora. Ela riu e o abraçou forte. Podemos tudo o que quisermos. Fernando observou a cena e sentiu algo que há muito tempo não sentia. Paz. Eles haviam vencido. E finalmente a vida recomeçava. O sol brilhava suavemente naquela manhã, iluminando os jardins da mansão Albuquerque com tons dourados. Pela primeira vez em muito tempo, Fernando sentia o peso nos ombros diminuir. A guerra havia terminado, mas a reconstrução apenas começava. Elisa estava sentada no terraço, observando Miguel brincar no gramado. Seu coração estava mais leve, mas sua mente ainda navegava por tudo o que havia acontecido. Fernando se aproximou e puxou uma cadeira ao lado dela. Em que está pensando? Ela soltou um suspiro profundo antes de responder. Que agora que tudo acabou, eu preciso descobrir quem realmente sou. Fernando assentiu. Você passou a vida fugindo de sombras. Agora pode escolher seu próprio caminho. Elisa sorriu de leve, mas logo sua expressão ficou séria. E você? O que vai fazer agora? Fernando olhou para o horizonte. Passei anos vivendo para o passado, me afundando na dor de ter perdido você. Mas agora percebo que tenho algo novo para viver. Ela virou-se para ele. E o que seria? Ele olhou nos olhos dela, sua voz mais suave. Uma nova chance. Ela sentiu o coração acelerar levemente. Mas antes que pudesse responder, Demétrio apareceu na varanda. Bom dia, família Albuquerque. Ele brincou. Pegando uma xícara de café da mesa, Elisa riu. Não sei se sou Albuquerque de verdade, mas obrigada pelo título. Demétrio deu de ombros. Seu sangue diz que sim, e sua coragem também. Fernando tomou um gole do café e olhou para Demétrio. E a situação do nosso amigo, Alberto? Demétrio sorriu satisfeito. Ele foi formalmente indiciado. O Ministério Público pegou todas as provas e já congelaram as contas dele. A prisão preventiva foi decretada e o julgamento será rápido. Elisa respirou aliviada. Isso significa que ele não tem mais poder. Ele pode espernear, mas acabou. Fernando relaxou contra a cadeira. Então justiça foi feita. Demétrio riu. Parte dela, pelo menos, ainda tem muita coisa para vocês resolverem. Elisa arqueou a sobrancelha. O que quer dizer? Demétrio cruzou os braços. Bom, tecnicamente você é a herdeira da fortuna da família. A empresa dos Albuquerque foi tomada por Alberto há anos. Mas agora que ele está fora do jogo, alguém precisa reassumir o comando. Elisa arregalou os olhos. O quê? Eu não sei nada sobre empresas. Demétrio sorriu. Mas seu pai sabe. Fernando olhou para ela, esperando sua resposta. Ela engoliu em seco. Então está dizendo que eu devo assumir tudo. Não precisa fazer isso sozinha. A Fernando disse. Mas a decisão é sua. Elisa respirou fundo. Eu nunca quis essa vida, mas agora entendo que é parte do meu legado. Talvez seja a hora de reconstruir, de fazer algo bom com isso. Demétrio bateu palmas. E é assim que se fala. Na tarde seguinte, Elisa foi até a antiga sede da empresa dos Albuquerque. Era um prédio moderno no centro da cidade, com a fachada espelhada refletindo o céu. Mas para ela, aquele lugar representava um passado que nunca viveu. Fernando a acompanhava, guiando-a pelos corredores. Este prédio era da sua mãe e do seu avô. Antes de Alberto tomá-lo, ele era símbolo de excelência. Elisa parou diante da grande porta da sala da presidência. E agora é meu. Fernando assentiu. Sim, mas a decisão final é sua.
Ela olhou para a porta e respirou fundo antes de empurrá-la. O escritório era enorme, com móveis de madeira escura e uma vista panorâmica da cidade. Ela caminhou até a mesa e passou a mão pelo tampo de vidro. Quantas vezes Clara teria estado ali? Quantas decisões difíceis haviam sido tomadas naquele lugar? Ela sentiu um arrepio. Fernando se aproximou. Sei que isso é muito para processar, mas seja qual for sua escolha, estarei ao seu lado. Ela o olhou nos olhos. E se eu falhar? Ele sorriu de leve. Então você recomeça, como fez a vida toda. Elisa fechou os olhos por um instante. Depois assentiu. Então está decidido. Ela virou-se para Fernando e sorriu. Vamos reconstruir isso juntos. Ele sorriu de volta, orgulhoso, nos dias que se seguiram. A notícia sobre a retomada da empresa por Elisa Albuquerque dominou os jornais. O retorno da verdadeira herdeira. Após anos desaparecida, Elisa Albuquerque assume o império da família. Elisa lia as manchetes com um misto de nervosismo e excitação. Ela finalmente havia reivindicado seu lugar no mundo. Mas seu maior tesouro não era a empresa. Era o laço reconstruído com Fernando. Era o amor pelo filho, Miguel. Era a liberdade de viver sem medo. No dia da inauguração oficial de sua gestão, ela estava no terraço da mansão, observando o pôr do sol. Fernando se aproximou, trazendo 2 taças de vinho, um brinde ao novo começo. Ela pegou a taça e sorriu. E ao fim de um ciclo, ele ergueu a taça e bebeu. Depois a olhou com um olhar mais intenso. O que vem agora para você, Elisa? Ela sorriu, sentindo-se finalmente em paz. Agora, eu finalmente vivo. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou nisso. A manhã estava clara, e um vento suave balançava as cortinas do enorme escritório de Elisa Albuquerque. Ela estava sentada atrás da mesa de vidro, encarando os papéis à sua frente, enquanto respirava fundo. A empresa que agora levava seu nome estava oficialmente sob seu comando. Mas e agora? Ela havia lutado para recuperar sua identidade, sua história, sua família, mas ao mesmo tempo, aquela vida era completamente desconhecida para ela. Dúvidas logo no primeiro dia? A voz de Fernando a trouxe de volta à realidade. Ele estava encostado no batente da porta, os braços cruzados, observando-a com um meio sorriso, apenas tentando entender como cheguei até aqui. Elisa respondeu, sorrindo de leve. Fernando entrou no escritório e sentou-se na poltrona à frente da mesa dela. Você chegou aqui porque nunca desistiu, porque enfrentou todos os desafios que te jogaram, e porque, no fundo, essa empresa sempre foi sua. Elisa suspirou e encarou o horizonte pela parede de vidro. Eu deveria estar feliz, mas ainda sinto um peso enorme, como se algo estivesse faltando. Fernando inclinou a cabeça. Talvez seja porque, durante toda a sua vida, você nunca teve um lar de verdade. Ela o olhou, surpresa. O que quer dizer? Você cresceu fugindo, sem saber quem era. Agora que finalmente recuperou sua identidade, precisa se permitir sentir que isso aqui também é parte sua. Não só porque é um legado da sua família, mas porque você tem o direito de pertencer a um lugar. Elisa ficou em silêncio por alguns segundos. Ele estava certo. Ela nunca teve um lar, uma referência real de quem era. Mas agora, tinha uma escolha. Ela podia transformar aquele lugar no que quisesse. Então está dizendo que eu devo me jogar de cabeça nisso. Fernando sorriu. Estou dizendo que você deve fazer isso do seu jeito. No final do dia, Elisa caminhou pelos corredores da empresa, observando os funcionários ao seu redor. Ela sentia os olhares de curiosidade e expectativa. Todos ali sabiam quem ela era, mas ninguém sabia como ela iria liderar. Quando chegou à sala de reuniões, foi recebida por Antônio Vasconcelos, um dos diretores mais antigos da empresa. Senhora Albuquerque, é um prazer tê-la conosco. Elisa sorriu e apertou sua mão. Por favor, me chame apenas de Elisa. Ele pareceu surpreso, mas assentiu. Claro, estamos ansiosos para saber quais serão seus primeiros passos à frente da companhia. Ela olhou ao redor, percebendo a tensão no ar. Muitos ali tinham trabalhado sob o comando de Alberto, e ela sabia que precisaria conquistar a confiança deles. Ela respirou fundo e disse: antes de falarmos sobre negócios, quero deixar algo claro. Essa empresa foi construída pela minha mãe e pelo meu avô.
mas por muito tempo esteve nas mãos erradas. Agora, quero que ela seja diferente. Quero que seja um lugar onde as pessoas não tenham medo, onde saibam que são valorizadas. Um murmúrio correu pela sala. Elisa sentiu que tinha sua atenção. Não sou uma executiva tradicional, e nunca fui criada para isso. Mas eu sei o que é perder tudo, e sei que esta empresa tem potencial para ser muito mais do que foi nos últimos anos. Quero mudanças, quero ética, inovação e um ambiente onde todos possam crescer. Ela viu olhares se cruzando, alguns surpresos, outros ponderando suas palavras. Antônio sorriu de leve. Isso é algo que não ouvimos há muito tempo. Alberto não ligava para os funcionários, só se preocupava com os lucros. Então vamos mudar isso, Elisa disse com firmeza. Ela sabia que não seria fácil, mas estava disposta a tentar. Dias depois, a vida finalmente começava a entrar nos eixos. Fernando estava se recuperando bem do tiro, e Elisa passava mais tempo com Miguel, garantindo que seu filho se sentisse seguro depois de tudo o que aconteceu. Uma tarde, enquanto brincavam no jardim da mansão, Miguel olhou para ela e perguntou: "Mamãe, agora a gente pode ficar aqui para sempre?" Elisa sentiu o coração apertar. Ela se ajoelhou ao lado do filho e acariciou seus cabelos. "Sim, meu amor. Nunca mais vamos precisar fugir." Miguel sorriu e a abraçou forte. Fernando, que observava a cena de longe, sentiu uma paz que não experimentava há anos. Quando Elisa se levantou, ele caminhou até ela. "Você está feliz?" Ela olhou para Miguel correndo pelo gramado, e depois para Fernando. "Sim, pela primeira vez em muito tempo eu estou." Fernando pegou sua mão. "E agora, o que vem depois?" Ela sorriu, sentindo o vento bater contra seu rosto. "Agora nós vivemos." E pela primeira vez, ela sabia que isso era verdade. No dia seguinte, uma notícia estampava os jornais. Alberto Albuquerque condenado a 25 anos de prisão por fraudes e corrupção. Elisa segurou o jornal nas mãos e suspirou. A última peça do quebra-cabeça havia se encaixado. Agora, não havia mais fantasmas do passado. Agora, tudo estava no lugar, sem mais amarras, sem mais medo. A vida, finalmente, podia seguir em frente. Os primeiros raios de sol da manhã iluminavam a cidade, refletindo nas janelas do prédio da Albuquerque Empreendimentos. Lá dentro, no último andar, Elisa Albuquerque encarava a vista do alto de sua nova realidade. Ela ainda não se acostumara com a ideia de estar ali, sentada naquela mesa que por anos pertenceu ao homem que destruiu sua vida, mas agora tudo havia mudado. Elisa não estava ali para alimentar o mesmo ciclo de corrupção e medo que Alberto instaurou. Ela estava ali para reconstruir. Fernando entrou na sala e a encontrou pensativa. "Primeiro dia oficial no cargo. Como está se sentindo?" Ela virou-se para ele, sorrindo levemente. Assustada, mas determinada, Fernando puxou uma cadeira e sentou-se à frente dela. "Você enfrentou o pior dos cenários e venceu. Isso aqui vai ser fácil." Ela riu, balançando a cabeça. "Fácil. Estamos falando de uma empresa que precisa ser completamente reestruturada. Há contratos duvidosos, funcionários que foram ameaçados e investidores que ainda estão com um pé atrás, sem contar o fato de que eu não sei nada sobre gestão." Fernando cruzou os braços. "Mas sabe sobre coragem e tem as pessoas certas ao seu lado." Elisa respirou fundo. Ele estava certo. "Bom, então vamos começar." O dia foi um turbilhão de reuniões e decisões importantes. Elisa ouviu mais do que falou, entendendo os desafios que enfrentaria. Alguns diretores pareciam céticos, outros curiosos para ver até onde ela levaria a empresa. No fim do expediente, ela estava exausta. Ela e Fernando deixaram o prédio juntos. Quando entraram no carro, Elisa suspirou e encostou a cabeça no banco. "Isso é mais difícil do que eu imaginava." Fernando riu. "E você sobreviveu ao primeiro dia. Isso já é uma vitória." Ela abriu um sorriso cansado. "Uma vitória pequena, mas eu aceito." O carro seguiu pela cidade até a mansão Albuquerque. Ao chegarem, foram recebidos pelo barulho das risadas de Miguel, que corria pelo jardim, brincando com um carrinho de brinquedo. Ao vê-los, ele abriu um grande sorriso e correu até Elisa. "Mamãe." Ela o pegou no colo, sentindo a energia do filho trazer conforto depois de um dia difícil. "Oi, meu amor." "Sentiu minha falta?" "Sim,
O Fernando brincou comigo, mas eu queria que você estivesse aqui também. Elisa olhou para Fernando, surpresa. Você brincou com ele? Fernando deu de ombros. Alguém precisava segurar a energia desse menino. Ela riu e beijou a testa de Miguel. Amanhã, prometo que brinco com você. Eba. Ele comemorou antes de sair correndo novamente. Elisa observou o filho por um momento. Depois olhou para Fernando. Você está mesmo se tornando parte da nossa vida, não é? Fernando sustentou o olhar dela. Sério. Se me deixar, eu quero estar. O coração de Elisa bateu mais rápido. Ela sabia o que ele queria dizer. Mas antes que pudesse responder, a governanta apareceu na varanda. Senhorita Elisa, tem alguém querendo vê-la. Elisa franziu a testa. Quem? A governanta hesitou. Ele disse que se chama Roberto Vasconcelos. Fernando arregalou os olhos. Roberto. Elisa olhou para ele, confusa. Você o conhece? Sim. Ele era sócio do seu avô antes de Alberto assumir a empresa. Depois que Alberto tomou tudo, Roberto desapareceu. Ninguém sabe para onde ele foi. Elisa sentiu um arrepio. E por que ele voltou agora? Fernando suspirou. Acho que só há uma forma de descobrir. Na sala de estar da mansão, Roberto Vasconcelos os aguardava. Era um homem de cerca de 60 anos, de cabelo grisalho bem penteado e um olhar afiado. Ele se levantou assim que Elisa entrou. Senhorita Albuquerque, finalmente nos conhecemos. Elisa estendeu a mão para cumprimentá-lo, sentindo um aperto forte e firme. O senhor queria me ver? Ele assentiu. Sim, quero falar sobre o que realmente aconteceu com sua família. Elisa sentiu o coração disparar. Fernando cruzou os braços. Sabemos que Alberto destruiu tudo, mas há algo que não sabemos. Roberto suspirou e pegou um envelope do bolso. Essa empresa sempre foi da família Albuquerque. Mas quando seu avô morreu, Alberto assumiu o controle de forma duvidosa. O que ninguém sabe é que ele não fez isso sozinho. Elisa pegou o envelope e abriu. Dentro, havia cópias de contratos antigos e uma carta assinada por seu avô. Ela começou a ler em voz alta. Se algo acontecer comigo, saibam que fui traído não apenas por um inimigo, mas por alguém dentro da família. Elisa sentiu um calafrio. O que isso significa? Roberto olhou fundo nos olhos dela. Significa que alguém da sua própria família ajudou Alberto a tomar tudo. Fernando se aproximou. Quem? Roberto respirou fundo antes de dizer. A irmã de Clara. Elisa sentiu o mundo girar. Minha tia? Sim. Ela ajudou Alberto a falsificar documentos para garantir que ele tivesse controle da empresa. Em troca, ele lhe pagou para desaparecer e viver no exterior. Elisa mal conseguia processar a informação. Isso muda tudo. Fernando olhou para ela. Se essa mulher ainda estiver viva, pode ter informações valiosas. Roberto assentiu. Ela está viva, e eu sei onde encontrá-la. Elisa fechou os olhos por um momento. Ela achou que tudo tivesse terminado. Mas agora, outra peça do passado surgia. Ela respirou fundo e abriu os olhos. Então me leve até ela. Fernando pegou sua mão, apertando-a com firmeza. Tem certeza? Ela olhou para ele determinada. Se há mais verdades escondidas, eu preciso saber. Fernando assentiu. Então vamos descobrir tudo. E assim, a busca pela última verdade começava.